Olá, pessoal. Nós, do grupo de estudos da disciplina de contabilidade da Unesp de Tupã, vamos falar um pouquinho sobre a matriz de contabilidade social e a importância para o gestor na tomada de decisão. O grupo ele é composto por 3 membros, a Maria Luísa Montenegro, eu, a Natália Lugão e o Vinícius Fagundes. Além disso, o nosso orientador, o Ricardo César Gonçalves Santana. Falando um pouco do roteiro da nossa apresentação, a gente vai começar definindo um pouco sobre o que é a matriz de contabilidade social, a composição dela e a utilização. A gente fez também um modelo gráfico para exemplificar de como que ela é formada. Vamos falar da importância para o gestor e o impacto no mercado, os fatores endógenos e exógenos, e uma reflexão sobre ela. Começando pela definição do conceito, a matriz de contabilidade social, ela é um quadro contábil que engloba todas as transações e transferências entre os agentes econômicos que representam diferentes atividades da nossa economia. A partir dela, a gente consegue fazer diversas análises, mas eu separei as 3 principais. A gente tem uma visão micro, meso e macro da nossa economia, e a gente pode analisar tanto a questão regional, estadual ou da União. E com ela a gente consegue acompanhar o crescimento da economia e também a questão da desigualdade de distribuição de renda. A matriz de contabilidade social é composta por variáveis dos fluxos econômicos envolvidos, distribuídas de forma circular. E esse formato circular são fluxos de dinheiro, bens e serviços entre esses agentes, né? E a gente pode listar essas variáveis que acompanham, né? Como a produção, os fatores, por exemplo, commodities, instituições públicas ou privadas, isso também inclui as famílias, conta capital, resto do mundo, que são investimentos do exterior, e o governo. Bom, seguindo, a matriz de contabilidade social, né, como a Natália falou, é composta por 6 contas, divididas em fatores endógenos e fatores exógenos, onde essa estrutura é baseada nas transações e transferências na economia, onde a produção necessita de bens intermediários e fatores primários de produção, trabalho e capital. Tais fatores, né, eles são contribuídos por instituições como famílias, empresas e o próprio governo, que por sua vez recebem o pagamento do fator como valor agregado. Uma outra forma de obtenção de renda são as captações que as instituições recebem através de transferências do resto do mundo, né? Ou seja, através de investimentos do exterior. Já em relação aos gastos, a renda é decrescida com a compra de bens e serviços para o pagamento de impostos, enquanto o resto é guardado para o futuro. E para isso, a oferta da economia deve sempre ser correspondida pela demanda feita pelas instituições como forma de investimento. Bom, as matrizes de contabilidade social, compostas por essas 6 variáveis, tem, além da função que a Natália citou de capturar o fluxo circular de renda, ela utiliza uma estratégia para que seja possível detalhar a estrutura entre os agentes institucionais, né? Dessa forma, fazendo com que todas as fontes de renda, desde a produção até as transferências, sejam passadas para agentes institucionais, e assim é detalhado o consumo, a poupança e o uso de renda. Bom, falando agora da matriz em si, esse é um modelo que foi desenvolvido por nós mesmos, né? Onde temos uma matriz N por N, né? Como se fosse um gráfico com eixos X e Y, onde a receita encontra com a despesa, de acordo com os fatores endógenos e exógenos, e logo no final tem o total, né? De ambos os lados. E esses dados, além de servirem como um banco de dados para pesquisas científicas, eles são utilizados por governos e gestores a fim de tomarem melhores decisões para o desenvolvimento das suas entidades. Bom, respectivamente falando do gestor e o seu impacto no mercado,
os gestores, né, em específico, têm o papel de acessar esses dados para se manterem atualizados do contexto macroeconômico, né, usando essa ferramenta como instrumento de otimização da produção do bem ou serviço ofertado. E a análise da matriz de contabilidade social não engloba apenas um sistema de contas nacionais, né, mas também o balanço de pagamentos, as contas do sistema monetário e os indicadores sociais. Essa matriz expressa uma previsão na qual os tomadores de decisão irão montar um planejamento de metas de acordo com o desenvolvimento a longo prazo. Isso tudo de forma que não prejudique a sociedade na qual ele está inserido, né? Ou seja, não prejudique nem a mão de obra, nem a economia local, podendo assim expandir cada vez mais o mercado que ele está inserido e ter uma visão mais ampla sobre a macroeconomia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores endógenos e exógenos de uma matriz de contabilidade social. Só que antes de começar a falar, eu queria que ficasse bem claro que cada matriz de contabilidade social, a sua composição é estratificada de acordo com as variáveis que nela contém. Então, eu vou usar como exemplo a matriz que foi apresentada pelo Vinícius e vou me basear nela para falar sobre os fatores endógenos e exógenos. Começando pelos endógenos, são aqueles fatores que são internos a um sistema, internos a uma organização, e a gente pode citar a produção, fatores e instituição. Começando pela produção, a produção, quando se trata da produção, a gente fala um pouco sobre identificar que produção é essa, do que está falando, do que a matriz de contabilidade social se trata. Então, a gente pode falar da produção do mel, do trigo, do milho, de qualquer tipo de produto. Ou então a gente pode falar também sobre os serviços de governo, né, que são os serviços públicos ou os serviços privados. Quando falamos sobre fatores, quando falamos sobre fatores, a gente tem diversas variáveis que dentro deles, né, como por exemplo, o sexo, o setor da atividade econômica, requerimento do capital humano, com isso, a gente consegue aproximar dados como nível de escolaridade de trabalhadores, diferenças de acesso de consumo das famílias, em função do seu nível de renda, né, que tem. Pode passar. E agora, falando um pouco sobre as instituições. As instituições, quando falamos, né, sobre instituições, a gente pode dividir entre instituições rurais ou instituições urbanas. Falando um pouco primeiro sobre as rurais, a gente pode incluir famílias por ocupação, né? Se os agricultores são de grande, médio ou pequeno porte, se eles são autônomos ou não. Isso quando a gente fala sobre as instituições rurais. Trazendo um pouco para as instituições urbanas, a gente pode citar famílias que ocupam posições de empreendedores, lojistas, varejistas, entre outras variáveis. E falando sobre os fatores exógenos, a gente pensa os fatores exógenos são variáveis autônomas, ou seja, que não dependem de uma despesa da renda do receptor. São fatores, né, externos. E concluindo isso, a gente vai falar um pouco sobre a reflexão que a gente teve sobre essa matriz de contabilidade social, que a gente chegou à conclusão que a MCS pode ser um parâmetro extremamente benéfico para ampliar os níveis tecnológicos dos agricultores, dos produtores brasileiros, né? E aumentando a produção desses agricultores, aumenta a produção, consequentemente, do Brasil. E, como foi falado, é uma matriz a MCS é uma ferramenta extremamente poderosa, que inclui vários tipos de informações, desde diferenças de gênero, na divisão do trabalho, né, os preconceitos que podemos encontrar, até as receitas recebidas, despesas incorridas, transparência das distribuições de renda e composição do trabalho. E agora eu vou passar um pouco para o Vinícius, para ele falar um pouco também sobre as reflexões. Bom, apesar de ser bastante ampla e eficiente, ela não é utilizada com frequência aqui no Brasil, né? Aí fica a indagação. Por que a matriz de contabilidade social não é tão difundida?
Bom, a maioria dos brasileiros acaba optando por utilizar a contabilidade padrão, que muitas vezes não é tão eficiente, né? E a MCS, apesar de mais complexa e mais detalhada, devido à falta de informação e de conhecimento, não é tão difundida. E é perceptível que a MCS tem uma grande importância não só para o gestor, mas também para pesquisas científicas, sociais, para o desenvolvimento da economia do país e até para frutos do agronegócio que regem grande parte da economia brasileira. Esses motivos justamente levam a não entender o porquê da MCS não ser tão utilizada com frequência, visto que é uma técnica tão concisa e completa. Para que isso mude, seria interessante que empresas e pesquisadores trabalhem mais na sua utilização e na sua difusão, implantando seu uso no dia a dia para que cada vez mais, tanto para o gestor quanto para outras posições de poder, obtiverem uma melhor visão macroeconômica. Bom, esse é nossa pesquisa, né, a matriz de contabilidade social e a importância para o gestor. Muito obrigado.